pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo de Corredor, o podcast do iFood Benefícios. Eu sou Ettore Paiola, sou Head de Produto, Design e Proposta de Valor aqui no iFood Benefícios. E a gente está aqui no Conar, o maior evento de RH da América Latina. E vamos aproveitar essa gigante oportunidade para mergulhar em um tema que é muito gostoso e algo que é muito presente no nosso dia a dia, porque a gente sabe o quanto que empresas de tecnologia são ágeis, mudam com muita velocidade e o quão desafiador é desenvolver a liderança nesse ambiente gigante de transformação. Temos desafios aqui muito grandes com relação à liderança, aos líderes, todos os processos inovadores, como todo mundo é capaz de realmente lidar com as novas tecnologias, como as coisas acontecem nessas mudanças constantes do mercado. E para entender todos esses assuntos hoje, eu estou aqui com duas pessoas muito especiais que também fazem parte do nosso time. Aqui mais próximo a mim, eu estou com a Ana Flávia Ferraz, que é especialista em desenvolvimento e aprendizagem tech no iFood. E ela vai nos contar um pouquinho sobre como que a tecnologia está impactando a forma como a gente desenvolve os líderes no iFood, como que a gente pode criar um ambiente de aprendizado cada vez mais engajante, em que as pessoas realmente sintam-se parte daquilo no seu dia a dia. Seja muito bem-vinda, Ana, um bom dia. Obrigada, Ettore. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tem muita coisa para compartilhar. Bora lá. Muito bem. Aqui também conosco a gente está com a Jaqueline Bento, ela que vai complementar e trazer muita riqueza para a nossa conversa. A Jaque, ela é gerente de engenharia do nosso time de iFood Benefícios, então ela realmente lida com equipes de alta performance, ela vai compartilhar todas as suas experiências, suas ideias relacionadas à gestão de equipes de tecnologia nesse mercado completamente dinâmico. Seja muito bem-vinda, Jaque, um bom dia. Obrigada, Ettore. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está ouvindo também. Espero eu contribuir aí hoje, então, para um papo super massa. Falar um pouquinho mais da experiência aqui de como que é ser gerente de engenharia nesse desafio grande que é o iFood Benefícios hoje. Fechou. Galera, então, para começar aqui nossa primeira pergunta, para dar um contexto para todo mundo, eu queria perguntar aqui para a Ana, quais são as principais tendências em desenvolvimento de liderança em tecnologia que você vem observando e como que você vem adaptando essas estratégias de treinamento e desenvolvimento para atender as necessidades que são exigidas nas empresas? Boa, Ettore, obrigada. Essa é uma pergunta muito importante. Quando a gente olha para o público de tecnologia, a gente tem uma coisa que significa carga cognitiva. Então, uma pessoa que desenvolve uma aplicação, ela tem uma carga cognitiva muito alta ali no trabalho. Então, tem aquela carga cognitiva que é aquela que é a dificuldade mesmo da tarefa e a carga cognitiva que é criada. Então, nós aqui como RH, a gente precisa entender o que a gente está oferecendo para essas pessoas para exigir delas um mínimo de carga cognitiva para que elas possam, de fato, conseguir executar ali as atividades. Então, hoje não dá mais para a gente esperar 15 dias para ter um treinamento, para tirar uma dúvida. Não dá mais para a gente esperar um mês para inscrever a pessoa num treinamento. A gente tenta adaptar isso pelo self-service mesmo. Então, primeiramente, a gente tem budget de PDI para que essa pessoa, essa liderança, ela possa se desenvolver. Então, tem um valor que ela consegue aí durante o ano, de acordo com as necessidades de desenvolvimento dela, entender a estratégia. E, além disso, a gente tem várias estratégias internas. Então, mentoria. A gente fez recentemente a migração para uma nova funcionalidade, uma nova ferramenta, e a gente disponibilizou aí um pool de mentores técnicos para ajudar no momento, assim, de self-service mesmo. Então, existe lá uma página com vários mentores e a pessoa pode ir lá, clicar naquele mentor e agendar uma mentoria para resolver um problema rapidamente, para tirar alguma coisa da frente. Então, acho que o RH também trabalha muito próximo desses líderes, então, com mentoria, com coaching, com orientações. E a gente também tem um projeto Cross, né, que é do iFood mesmo, que é um desenvolvimento mesmo de liderança. Então, em todas as etapas da jornada do colaborador, a gente tem alguma ferramenta que possibilite esse desenvolvimento. E esse formato de self-service, de mentoria em grupo, focado em casos reais e aprendendo com as outras pessoas que estão do lado com os mesmos desafios, é um dos pontos que a gente mais tem, assim.
Porque, né, já que se a gente olhar a tecnologia, as pessoas aprendem de forma diferente. Quando a gente está na liderança, muitas vezes a liderança técnica, ela pode aprender com os pares também, né? Com certeza. Isso é bem legal que a Ana tá trazendo. No iFood, os treinamentos que a gente faz para liderança, né, para o time, a gente aprende e a gente usa justamente as pessoas que estão dentro de casa como referência. Então, justamente as pessoas que são envolvidas nesses treinamentos são pessoas que a gente está almejando, está olhando como uma referência dentro de casa, né? Uma pessoa que está num cargo de diretoria, de engenharia, por exemplo, uma pessoa que já ocupa cargos de alta liderança, serem exemplos, trazerem exemplos reais para pessoas que estão no dia a dia, do time de engenharia que está no dia a dia. Então, não é um treinamento ali que o time, né, de people ali, time de RH traz pra gente, que é só realmente ali um textual e realmente só a teoria. É vivência na prática. E como a gente consegue ter isso com pessoas que estão dentro de casa, trazer líderes dentro de casa para vivenciar esses treinamentos, é super importante porque a gente conhece, acaba tendo esse contexto, acaba trazendo pós esses cursos, mentorias com essas pessoas, são pessoas super acessíveis. Então isso é super importante para a gente entender que realmente a dor ali, ela existe, né? Acho que é uma troca de lideranças e também tem essa troca aí que acho que é muito interessante, né? Porque acho que independente de quem tá ali, a liderança, né, na mais alta, seja num diretor ali que tá fazendo esse processo junto com a gente, ele acaba também tendo um aprendizado junto com o pessoal que tá fazendo o curso. Isso é muito legal. Nossa, muito legal. Eu acho que vocês acabaram de dar um gancho para a nossa próxima pergunta, porque acho que tem muito um desafio. Existe um desafio muito grande de liderar equipes de tecnologia, nesse ambiente que muda todo momento. A gente sabe o quanto que o próprio iFood potencializa as mudanças a todo momento. Já que, quais são as principais habilidades que você realmente considera na hora de avaliar os líderes de sucesso nesse contexto? O que você leva em consideração para realmente realizar a gestão dessa liderança? Legal. Cara, seria muito legal se a gente tivesse ali uma receita de bolo, né? Mas a gente engraçado que tem algumas coisas que eu acho que são homogêneas em todas as lideranças. Quando você olha para engenharia, as dores são sempre as mesmas. Acho que ter lideranças dentro de engenharia, elas precisam ser flexíveis. E quando a gente está num ambiente cada vez mais num ambiente cada vez mais com muitas mudanças acontecendo com muita constância, a gente precisa trabalhar muito a questão da flexibilidade nessas lideranças. São pessoas que tenham realmente mais adaptabilidade ocorrendo no ambiente. Então, a gente está numa feira aqui, por exemplo, de RHs, com uma porrada de oportunidades, de produtos, coisas sendo lançadas constantemente. Então, quando a gente fala de engenharia, se o time de engenharia não está comprado, não são pessoas flexíveis, né? A gente não tem mais aquele modelo, né, arcaico, onde o time de engenharia só codava. A gente precisa que essas pessoas estejam próximas do negócio, que estejam participativas com o time de produto, com o time ali de design, entendendo a necessidade realmente do que o mercado está exigindo. A gente precisa que o time de engenharia mude um pouco esse mindset, mas para mudar o mindset precisa mudar o contexto também do negócio. Então, isso é uma dificuldade muito grande para as lideranças hoje de engenharia saírem somente ali realmente do técnico e começar a sentir a dor realmente do produto que trabalha. Então isso é super importante. Acho que isso é uma questão que a gente trabalha bastante dentro do iFood com relação às lideranças, principalmente de engenharia. É a questão da flexibilidade, de adaptabilidade, de ser mais adaptáveis. Tem também a questão de trazer lideranças ali com uma visão que tenha clareza, né, e uma boa comunicação de para onde que está indo o negócio, né? Então, uma boa comunicação, uma visão estratégica, tem que ser lideranças com visão estratégica. E aí, quando a gente fala em engenharia, não é só a visão estratégica de futuro, mas você também tem que prever coisas. Enquanto em engenharia a gente constrói uma coisa hoje, daqui 6 meses isso não funciona mais para a mesma proporção. Né? Os negócios crescem exponencialmente, crescem em proporções grandes. Então, quando a gente fala em liderança, precisa também de uma liderança que consiga enxergar, ter uma visão futura, ter uma visão olhando para o negócio para longo prazo. Isso é uma dificuldade muito grande. E quando você é uma liderança onde você não consegue se comunicar bem com o seu time, isso é ruim porque gera um ruído. O time, os membros da equipe não sabem para onde a gente está nadando, né? Então, enquanto líder, você está dando direcionamento, você precisa ter uma boa comunicação, uma comunicação eficaz. E tendo essa visão estratégica, você precisa comunicar isso muito bem para o seu time. Trazer uma clareza muito grande para onde está indo. Porque você trazendo essa clareza para onde está indo, o time consegue ser mais propositivo, os times conseguem sentir mais a dor, trazer mais ali realmente uma ação sobre as coisas que estão acontecendo. Inclusive, um outro ponto importante da liderança é ser um bom ouvinte, né? Não adianta só ir ali e ficar numa bolha, colocar ali todo o time numa bolha e simplesmente trazer a visão estratégica. Tem que ser um bom ouvinte, trazer as pessoas para a participação. As pessoas precisam se sentir parte do negócio.
né? E quando a gente fala de engenharia, durante muito tempo era um silo dentro das empresas, né? Era aquele time que basicamente, muitos dos que estão ouvindo aí já devem ter escutado isso. Engenharia é o que gera prejuízo, o que gera custo para a empresa, né? É onde realmente gasta um dinheiro alto ali, são profissionais caros para manter dentro da empresa. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa trazer a engenharia como parte do negócio, como parte estratégica, a proposta de valor tem que fazer parte e o time tem que se enxergar dessa forma. Muito bom. A gente está falando muito aqui de desenvolvimento, de ferramentas e processos. E aproveitando até uma pergunta aqui que surgiu da plateia, acho que seria muito legal a gente conseguir dar visibilidade para as pessoas como funciona o nosso processo de desenvolvimento. Então, entender ali realmente como que tudo ali começa ali no famoso PDI, né, o Programa de Desenvolvimento Individual, e como que esse PDI vem desde a construção até a aplicação. E passando até, Ana, pela visibilidade de como que esse budget funciona no iFood, para a pessoa também conseguir fazer ali o seu controle e direcionar aonde vai o seu desenvolvimento e os recursos para potencializar a evolução das pessoas. Boa. Acho que tem duas formas, né? A primeira, ela vem via avaliação de desempenho. Então, o gestor entende ali, dá o feedback. A gente tem um processo de avaliação bem robusto que inclui pares, que inclui feedbacks de outras pessoas também. Então, a partir do momento que você tem ali o resultado da sua avaliação de desempenho, você pode entender e direcionar para onde você vai alocar esse budget. Se é uma mentoria que você precisa comprar, se é uma skill que você tem que desenvolver que é mais técnica, ou se é mais comportamental, e até para além desse budget, né? O que internamente eu consigo fazer. Então, esse budget hoje no iFood, ele tem um valor de R$10.000 por Food Lovers, e eles podem usar isso para esse processo de desenvolvimento. Mas, para além disso, a gente também trabalha muito no coletivo. Então, quais são as skills que o time precisa desenvolver? E aí, a partir disso, a gente consegue fazer ali compras em grupo customizadas de acordo com a necessidade das pessoas e até promover ações internas. Então, uma das ações que a gente promoveu para a liderança nos últimos tempinhos agora foram rodas de conversa. A gente entendeu que a liderança de tech não tem tempo para ficar 3 horas numa sala de treinamento. É um público que gosta muito de entender o porquê que ele está ali, o porquê que ele deve estar ali naquele momento. Então, a gente fez essas rodas de conversa em 1 hora. Então, nos primeiros 15 minutos, a gente trazia um conceitual, tipo um referencial técnico, por exemplo, TKI. Se eu vou falar de gestão de conflitos. Eu trouxe ali o modelo TKI, que mostra em vários cenários ali a complexidade e como eu tenho que me posicionar. A partir disso, a gente mostra para as pessoas, no modelo de autoavaliação, como ela está. Então, ela faz um teste ali do TKI para ela entender qual é a tendência dela na gestão de conflitos de comportamento. E depois a gente abre a última meia hora da agenda para troca entre pares. Então, uma pessoa aprendendo com a outra. Então, acho que esse modelo de roda de conversa funcionou muito bem. A gente pegou as necessidades de levantamento de necessidade de PDI, de conversas com outras lideranças e também da nossa pesquisa de pulso que a gente tem, que são toda sexta-feira sai uma pesquisa com algumas perguntas de algumas dimensões e a gente consegue ter aí uma visão e um termômetro disso. É isso, né? Acho que sim, tá muito bem claro. E aí, assim, Jaque, a gente sabe que na questão da tecnologia tem sempre um desafio de manter as pessoas inspiradas, manter as pessoas olhando para frente, né? Que é muito relacionado com a escala que a tecnologia tem. Como que você se organiza e atua para que seu time se mantenha inspirado? E como que até as pessoas entre times se relacionam até como mentores e umas ajudam as outras? Conta um pouquinho pra gente. Legal. Cara, hoje acho que a maior dificuldade que tem, acho que em todo o âmbito de engenharia, é você manter um time constantemente motivado, né? Acho que eu tava conversando nos bastidores com a Ana sobre isso. Acredito que para o time se manter motivado é um trabalho constante da liderança. Então, a liderança ela precisa trabalhar uma série de fatores ali para acompanhar isso. Desde, obviamente, acompanhar em feedbacks, treinamentos, trabalhar uma questão ali de carreira desses colaboradores para garantir ali que ele constantemente está motivado, seja uma pessoa que está no começo de carreira e tem interesse em evoluir na carreira, em conhecimentos técnicos, stacks que ele quer conhecer novas, e a gente conseguir separar, tem um conhecimento, hoje a pessoa chegou dentro da empresa com conhecimento em Java e quer conhecer uma outra tecnologia,
a gente trabalhar um desenvolvimento, PDI dessa pessoa dentro dessa tecnologia, talvez no projeto que ele não tá preparado para isso, e quando tem um novo projeto que lança, a gente colocar essa pessoa, envolver essa pessoa nesses novos projetos. Isso é papel da liderança, ela tá constantemente próxima dessas pessoas, entender qual é a necessidade de cada indivíduo dentro da questão de tecnologia, né, ali dentro do dia a dia. Mas acho que tem um outro fator ali que não é só a questão realmente de conhecimentos técnicos, né? Vai um pouco mais do lado de people skills ali, que realmente é você trazer o engajamento dessa pessoa para dentro do negócio. Como que você engaja esse time para que ele se sinta parte realmente do negócio. Então, a empresa está crescendo, eu sinto que a empresa está crescendo porque eu também tô sentindo minha carreira crescendo junto com o negócio. Então, o negócio tá tendo um crescimento alto, tô vendo que minha carreira está crescendo junto, porque ela faz parte disso, ela se sente pertencente disso. Para ela se sentir pertencente, ela precisa estar envolvida em muitos momentos. Então, acho que o que eu faço muito com o time aqui, acho que principalmente, primeiramente, né, com as lideranças, então com os gerentes, coordenadores dentro dos times, eles estarem sempre muito próximos das decisões. E as decisões, elas mudam rápido, né? E nessa mudança rápida, eles estarem sempre, quanto mais rápido a comunicação e a informação chega para essas lideranças, mais rápido chega para os times. E os times conseguem também tomar decisões juntos com as lideranças. Muitas vezes são pessoas que conseguem oportunizar muita mudança e inovação para dentro do negócio. Então, às vezes, a gente que está no quente, que recebe a informação, a gente dá aquela respirada e fala, cara, deixa eu entender o problema aqui. A gente que está numa posição de liderança, já às vezes tem aquela ansiedade de sair tomando uma decisão rápida. Você compartilhar e trazer o time para perto de você para tomar uma decisão, muitas vezes você vai consultar o time, você vai ter que tomar uma decisão ali por estar numa posição de liderança, mas você trazer o time para perto, só o fato de você dividir isso com eles se sentem pertencentes do negócio. Então já muda completamente a ótica do como. Então isso faz com que o time se sinta mais engajado, mais parte do negócio. Então, por exemplo, né, a gente tá aqui no Conar, o time tá o tempo todo, e aí, como estão as coisas, como que tá? Então, assim, eu e o time de desenvolvimento que tá lá do outro lado no final do dia. Então isso é muito legal, quando o time se sente parte do negócio, vê o resultado, vê o sucesso do negócio. Se tá vendo o sucesso do negócio, se sente crescendo junto, isso é muito legal e acho que isso é o que motiva realmente a galera ali. Posso fazer um gancho aqui? Opa, por favor, Ana. Por favor. A gente tem também uma reunião que chama Times Saudáveis. Com certeza. Reunião de times saudáveis, acho que contribui muito para a motivação, porque você pode colocar nessa reunião acordos de operacionalização do trabalho, acordos técnicos, acordos de time mesmo, de pessoas, e a partir do momento que fica claro para todo mundo como a outra pessoa funciona, horários que funcionam melhor para ela, você consegue combinar e criar uma equipe que flui, assim, sabe? Então, acho que vocês tocaram em pontos muito importantes. Acho que desde a questão da comunicação transparente e honesta, que a gente elimina os telefones sem fio, né? Então, realmente, todo mundo tem acesso a todas as informações, independente do cargo que você atua. Realmente, você consegue ter acesso a todos os dados, você sabe como o produto está funcionando, como tudo está acontecendo. E o mesmo vale para os times saudáveis, né? Que a gente acaba realmente fazendo combinados, tanto profissionais como pessoais. E a gente consegue, inclusive, conhecer melhor quem realmente está trabalhando junto com a gente. E parece tão simples, mas gera muito impacto, né? Boa. Você é participante de time saudável. Poxa, eu já fiz vários desses aí, não vou negar não, com certeza. E assim, de maneira muito prática, Ana, quando a gente olha esse cenário de cultura de inovação para tecnologia, quais são boas práticas que você já vivenciou e que você poderia compartilhar aqui com todo o pessoal? Boa. Quando a gente fala desse perfil do público de tech, eles estão lidando com problemas que ainda não existiram muitas vezes. Então, acho que esse é a principal questão da adaptabilidade que a Jaque falou. E, por exemplo, AI. AI é uma skill que está crescendo muito e que a gente precisa ter ela no dia a dia do nosso trabalho. Então, a gente tem todo um trabalho, assim, para todo o iFood para manter isso vivo em todas as squads. Então, seja em engenharia. Quais são as ferramentas de AI, de engenharia que a gente tem? A gente tem o Copilot e o GitLab Duo, por exemplo. Então, quais são as boas práticas nessas duas ferramentas que a gente pode compartilhar para as outras pessoas? Quais são as referências internas que a gente tem? Coletar mini cases, sabe, de 3 minutos e disponibilizar isso para as pessoas a todo momento, assim. Então, toda semana tem cases, né, sendo compartilhados nesse canal de chapter, que a gente chama. E, resumindo assim, o chapter é um canal que é o pai das disciplinas. Então, tem um chapter de engenharia, que vai falar das boas práticas de engenharia, tem chapter de design, que vai falar de design, enfim. E nesse de engenharia, por exemplo, a gente tem as boas práticas para pessoas de tecnologia e engenharia no geral.
Então, a importância de ter essa pauta viva, de ter movimentos ali de treinamento e ferramental disponíveis para essas pessoas, é o que mantém essa skill-based, né? Que é algo que a gente quer movimentar na empresa como um todo. Só complementando a Ana, acho que isso é importante que ela trouxe. A gente utiliza várias ferramentas para trazer realmente. O Copilot é um exemplo claro, assim, que eu acho que o time ajuda muito a gente com isso, traz muita eficiência para o time de desenvolvimento e ele se preocupa com o que deveria, porque o Copilot ele é uma parte de IA que foi, né, incorporada dentro do desenvolvimento para tirar o trabalho realmente ali, vamos dizer assim, o arroz com feijão do desenvolvedor, o Copilot faz. Então ele ajuda a gente. A IA ela é muito intensa e muito vivida hoje dentro do iFood, principalmente no contexto de desenvolvimento. Então isso é super importante pra gente, quando a gente consegue ter o time de people próximo, entendendo realmente a nossa necessidade de engenharia, entender as skills e ferramentas que a gente precisa utilizar no nosso dia a dia para conseguir evoluir e trazer mais tração e velocidade nas nossas entregas. Muito bom. Então, se de um lado a gente tem todo esse processo de desenvolvimento que acaba acontecendo para realmente não só preparar, mas para proporcionar a evolução de carreira dos profissionais, na outra ponta, como é que vocês enxergam os principais indicadores para medir que um resultado, que os líderes de tecnologia estão realmente alcançando seu objetivo? Bom, a gente tem aqui as metas da empresa, que elas são metas divulgadas para todos os colaboradores, então é muito fácil a gente ter acesso a essas metas e conseguir mostrar para as pessoas o caminho e aonde a gente está indo. Então, a cada 6 meses a gente tem essas metas novas e tudo que é decidido para caminhar durante o ciclo. E a gente tem lá os nossos faróis, né? Se tá vermelhinho, se tá amarelo, se tá verde, se precisa recalcular a rota, se não precisa, se a gente tá seguindo, se precisa mudar a rota ou não. Então, é um rascunho constante, né? Porque a gente tá todo tempo ali se adaptando e voltando isso pro dia a dia das pessoas. A Jaque falou uma coisa muito interessante que para as pessoas desenvolvedoras, muitas vezes que estão codando uma funcionalidade, é difícil elas conectarem o micro com o macro. Por exemplo, o que esse código que eu estou fazendo aqui está impactando na estratégia? E aí a importância dela trazer esse micro atrelado a esse macro em todas as reuniões semanalmente. Seja numa reunião de refinamento técnico, seja numa reunião de metas. Então, o papel da liderança de estar ali tanto blindando o time das outras coisas que chegam a todo tempo para a estratégia sobreviver ali, né? E também para, como liderança, para ela estar relembrando isso para as pessoas. A gente consegue também, a gente tem ali uma ferramenta interna, né, de AI, então a gente consegue metrificar o quanto as pessoas estão usando essa ferramenta. Então, virou algo muito legal, porque a gente recebe até um selinho de tipo, nossa, você foi o usuário tocando esse mês, você está nos top 3 de pessoas que usam a inteligência artificial. Então, é uma onda de micro coisas que a gente vai juntando e vai criando esse comportamento. Não é tipo um treinamento no começo do ciclo sobre AI e queremos a transformação. Não, ela tem que ser constante e medida constante. Boa. E só complementando a Ana, acho que olhando para indicadores, né, principalmente em liderança ali, a gente tem, além dos acompanhamentos dos faróizinhos, olhando para engenharia, a gente também tem uma série de evoluções que garantem dentro do período, né, a gente tem ali 2 ciclos anuais, né, que são divididos em 2 ciclos, e o time de engenharia tem ali seus objetivos enquanto, independente do produto acontecer ou não, garantir que as coisas funcionem por baixo dos panos, que são todas as coisas que ninguém enxerga, né, então realmente, a gente tem metas de engenharia que o iFood enxerga e isso é super importante para o crescimento e para a escalabilidade do negócio. Então, isso também é medido dentro dos nossos períodos de ciclos, né? Ciclos de 6 meses que a gente roda dentro do iFood. Isso também é computado, isso faz parte das nossas metas que são acompanhadas mensalmente também. Além disso, tem o Pulses também, como o Pulses que agora é a Fala Aí, né? Fala Aí. Que é a nossa Fala Aí. Então, a gente consegue também medir ali como que tá o time, a saúde do time, como que o time tá conectado com o negócio. Então, quando a gente fala muito da conexão com o negócio, tem uma das metas lá que realmente a gente consegue saber quanto que o time, de fato, tá engajado com o nosso negócio. Quanto, de fato, o time tá conseguindo se enxergar consegue enxergar o desenvolvimento dele conectado com o negócio. Tem várias perguntas dentro dessa Fala Aí, que acontecem semanalmente, onde a liderança ela tem contato com o resultado disso e ela consegue enxergar, pô, meu time ele tá se sentindo pertencente, meu time tá bem, tá saudável para continuar. A gente sabe que
as mudanças vão acontecer constantemente, não vai mudar. O negócio, ele realmente ele é um negócio que exige mudanças e uma adaptabilidade muito grande. O mercado está aí provando, principalmente, que tem muita coisa acontecendo e a gente precisa correr atrás. Então, a velocidade com que as coisas acontecem não vai mudar, né? Então, acho que é uma coisa muito importante é isso. O time e a liderança está preparada para acompanhar esse time. Existem várias... A Fala Aí, ela é uma das ferramentas muito legais que o iFood tem hoje, que ela consegue trazer uma riqueza de informações ali para a liderança conseguir acompanhar aí, a equipe que ela tem abaixo. Boa, muito bom. E sempre lembrando que essas pesquisas de clima, elas sempre precisam proporcionar um ambiente muito seguro, né? Então as respostas são sempre anônimas, o gestor só tem acesso se tiver mais de 3 respostas. Então realmente a gente não basta só apenas incentivar as respostas, a gente precisa garantir que as respostas tenham a riqueza necessária para a gente tomar ações. E eu vejo que o iFood toma esse cuidado para realmente garantir que todo mundo tenha a liberdade para compartilhar. Ué, Héctor, eu vou tomar liberdade. Eu não sei se todo mundo tá ouvindo aí embaixo, eu quiser levantar a mão, mas as empresas que vocês trabalham, vocês têm pesquisa de clima na empresa? Levanta a mão quem tem aí. Ah, tem bastante Para gente até. quem tá acompanhando aqui, deu quase 100% da nossa plateia. Exatamente. Então, Acho que estamos bem alinhados aqui com o nosso assunto, pessoal, que ficamos legal. contentes aqui. Fica Boa. bacana. E com relação ali ao futuro, o que vocês estão enxergando de futuro com relação a novas maneiras de desenvolver os times, novas tendências? Realmente, tendência é uma palavra meio complicada, né? Porque a gente nunca sabe se vai vingar ou não, mas acho que aqui é realmente boas práticas que estão começando, que vocês acreditam que no futuro próximo a gente vai ter ainda mais forte. Vou começar aqui então. Então, eu acho que o assíncrono, né? O trabalho assíncrono é algo que pra gente tá muito forte agora. E acho que vai aumentar ainda mais com o crescimento, né? Com a gente conseguir conectar com todas as pessoas, de todos os lugares que essas pessoas moram. Então, deixar essa informação disponível no tempo que ela precisar e estar disponível aí para a pessoa usar e tomar decisões nesse momento. Acho que a parte de AI, adaptabilidade, tudo isso que a Jaque falou também tem bastante propensão aí para crescimento. Eu acho que a palavrinha mágica aí que todo mundo tem falado, né, Héctor? E assim, a questão da IA, realmente, eu vejo ainda como uma incerteza quando a gente olha num contexto realmente de liderança, porque ainda tem uma questão humanizada, e ainda, para mim, pessoalmente falando, ainda é uma incógnita. Mas quando a gente fala a nível de engenharia, a nível de tecnologia, isso a gente vive na prática e respira isso 24/7, dentro do iFood, fora do iFood. Acho que todo mundo tem contato, pelo menos aí, com certeza, dentro do dia a dia, em qualquer lugar que vocês tenham ido recentemente. Com certeza vocês têm tido muito contato com o IA. Então, eu tenho certeza que o contexto da IA, ela é algo presente já na nossa vida. Então, eu acho que não vou nem falar de tendência, porque já é uma realidade, né? E eu acredito que deve tomar cada vez mais uma proporção maior dentro das nossas execuções de trabalho. Então, trabalhos que a gente tem de tornar recorrente, muitas coisas que a gente tende a fazer, a gente acaba usando já, e isso virou rotina na nossa vida, de ali realmente ir atrás da IA para poder apoiar e suportar a gente. Essa questão que a Ana falou também, realmente, o híbrido, ele também é uma questão, acho que real, depois da pandemia virou praticamente uma realidade, e isso ajudou bastante também, principalmente quando fala de tecnologia, a gente travar ali com relação a questão de localidade, da onde você contrata pessoas. Isso pra gente, a nível de tecnologia, era muito ruim. E hoje é muito, muito melhor, assim, muito mais fácil. Então, hoje, o meu time, por exemplo, tá espalhado em um monte de estados aí do Brasil inteiro. Então, isso eu acho que é muito legal. Acho que a gente precisa tornar... E aí, todos esses treinamentos que a Ana comentou, tudo isso que a gente faz hoje dentro do iFood, ele também é híbrido. Então, o híbrido, ele precisa tornar cada vez mais tudo que a gente faz hoje a nível de people, ali com o time de RH, a gente tem que sempre pensar nas pessoas que estão distantes e fazer com que, acho que o desafio maior é isso, é as pessoas que estão longe, como que a gente faz para que essas pessoas se sintam parte e perto. E acho que esse é o maior desafio e é o que a gente sofre recorrente com as pessoas que estão distantes, a gente escuta isso com muita frequência. Então, a gente que está no escritório, quando a gente participa de eventos presenciais, e fala, vai ser híbrido, e a galera que está longe, então a gente tem ainda todo esse trabalho, que eu acho que é um desafio, aí olhando para realmente tendência, como a gente desvencilhar essa questão do híbrido ainda com a pessoa que está lá longe, ela realmente focar no evento ou naquele acontecimento que está tendo ali no presencial. Eu acho que esse aí ainda é realmente um passo que a gente precisa ainda resolver dentro do contexto aí, acho que como um todo, para todas as empresas. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim aqui do nosso Papo de Corredor, aqui a primeira edição do segundo dia de Corar.
Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo aqui essas trocas aqui que foram bastante ricas e que consigam gerar impacto aí na empresa de vocês, na carreira de vocês e no dia a dia de vocês. Que fiquem à vontade para conversar com as nossas palestrantes aqui no stand. Durante o dia estarão todos aqui por aqui também. Então, é uma ótima oportunidade para trocar experiências e ganhar ainda mais insumos. E lembrando aqui para todo mundo que vocês continuam com a possibilidade de acompanhar toda a evolução de conteúdos que o iFood Benefícios vem criando no nosso hub que chama Acrescenta. É uma novidade aí que foi lançada há algumas semanas realmente, e ele está ganhando um volume muito importante para o cenário de RH, para o cenário de People, e realmente a gente tem levado muito conteúdo que envolve tecnologia, produto, design, pessoas, gestão. É algo que realmente está com evoluções muito rápidas e constantes. Então vale a pena para quem ainda não conhece dar aquela conferida. E acredito que o trabalho está feito hoje, pessoal. Muito obrigado. Obrigada aí. Aproveitem o evento e um bom dia a todos. Obrigada, gente.